Olá, tudo bem? Carlos Pinheiro, poeta, escritor, membro da Academia Guaçuna de Letras, um criador de conteúdos digitais, ambientalista e ativista étnico-racial de Mogi Guaçu. Eu estou bem e sei que a vida de quem está no mundo virtual é muito aleatória. Hoje é bom à noite, mas você pode me encontrar numa manhã, então eu vou deixar você já previamente cumprimentado com meu bom dia, uma boa tarde. Estou aqui novamente para fazer um trabalho que eu gosto de fazer desde a época da pandemia, 2019, aquela época em que as pessoas estavam presas por questões de saúde pública. Eu estava produzindo e sentia uma falta de poder entregar esse conteúdo para as pessoas, conversar, fazer outros tipos de trabalho em conjunto. E de repente veio uma sugestão espiritual de procurar usar recursos que estavam surgindo com bastante força, que eram as lives. Desde então eu comecei a produzir conteúdos de maneira bastante artesanal, se isso pode se dizer, no âmbito desse mundo internetico, virtual, mas eu sei que desde então não parei mais e fui me aprofundando. E essa live, ela foi assim uma inspiração de outras lives de pessoas que eu sigo e achei interessante eu começar a contar um resumo do que foi um mês do lado artístico, do lado social e também étnico, racial e ambiental. A primeira coisa que eu vou comentar, que aconteceu no começo do mês, no primeiro dia, que foi o feriado, foi a minha viagem bate-volta até Poços de Caldas, Minas Gerais. Por que eu fui para lá? Porque estava acontecendo a Flipossos. A Flipossos hoje é uma das maiores feiras na área literária no Brasil, muito respeitada. Fui para lá bem cedo, do local da feira, um parque, e lá tá montado uma fileira de dois lados, né, com tendas, e também tinha outras estruturas com mesa, cadeira, microfone, vídeo, onde estavam acontecendo as palestras, as atividades culturais, e aos poucos a população foi chegando e eu aproveitei e fiz lives, fiz bastante fotografias que compartilhei nas minhas redes sociais. E tem amigos meus que estavam lá fazendo a exposição dos seus trabalhos. Aí encontrei, inclusive, o palhaço Jeca, que ele é de Pirassununga, e na época da pandemia ele foi um dos entrevistados do meu outro projeto, que é a Live Sarau Temática. E ele me abordou e me perguntou: acho que você não vai se lembrar de mim. Eu falei assim: eu sei, você é o palhaço Jeca. O nome dele é Reinaldo. E depois, visitando
o stand de um dos meus amigos, o Emerson Cota, que também no começo do ano esteve na minha live Sarau Temática junto com o Reinaldo Carvalho. Eu estava conversando com ele e ele já estava conversando com um senhor da mesma geração que a nossa, e ele se apresentou como Roberto e falou assim: ah, você não se lembra de mim? Parece que eu lembro de você. E eu falei: olha, não tô lembrado. E depois ele falou assim, eu falei assim: ah, eu sou de Mogi Guaçu. E fui conversando até que ele falou assim: acho que é de Mogi Guaçu que eu conheço você, porque eu cresci lá, nasci lá, minha família é de lá, e hoje ele mora em Florianópolis, em Santa Catarina. Ele comentou uma história muito interessante, que a esposa dele foi uma das escritoras que participou do primeiro concurso nacional da Filipossos para ajudar a alavancar a carreira de novos talentos. Basicamente, esse concurso consiste em que o autor envie alguns capítulos para Filipossos, pareceristas, e eles vão fazer lá uma classificação, um ranqueamento, e pelo que eu entendi vão ficar os 10 melhores textos, e quem não terminou, aí tem um prazo para entregar os últimos capítulos da história. E a esposa dele foi uma dessas 10 e ela foi a selecionada. E foi muito bom porque eles editaram todo o livro dela, fizeram a capa, imprimiram volumes, e também ela e o marido, no caso esse interlocutor, eles puderam ficar num hotel, tudo pago pela Filipossos. E lá eu fiquei até a tarde, depois eu também voltei para Mogi Guaçu, que era feriado. Dia 2, que era sábado, eu fui com o pessoal, colegas meus que são literários ou não, e que são amantes de karaokê, e nós fomos num karaokê que a gente já frequenta há algum tempo em Estiva Gerbe, e dessa forma eu pude cantar um pouco. Tava muito gostoso, tava meio gelado, não sei como que tá aí na sua cidade, mas aqui em Mogi Guaçu está assim, dias que alternam calor, tanto durante o dia, à noite, depois tem dia que é frio praticamente o dia todo. Hoje, por exemplo, teve um amanhecer bastante brumoso ao longo do dia, até por volta aí de meio-dia você enxergava neblina, e com o sol, olha só, né? Tinha neblina e o sol não estava dissolvendo essa neblina com facilidade. No dia 3, que foi no domingo, fui participar da noite de autógrafos da autora vencedora lá do Prêmio Nacional da Filipossos, porque eu não sabia, mas já estava agendado aqui em Mogi Guaçu, numa livraria, o lançamento do livro dela no dia 3, que foi um domingo. E eu peguei, ajudei até a fazer um pouco de propaganda, e depois também fiquei sabendo que ele também tinha outros amigos em comum comigo. O pessoal até acabou indo lá prestigiar. Foi muito bom, né? Acabei usando depois as redes sociais para eu ajudar a escritora, a Vanessa Classen. Olha só
como que é. E o nome do livro é A Última Guardiã de Camões. Tem coisas que eu vou fazendo aqui na minha agenda que eu escrevo, né? Eu tento fazer essa ordem e às vezes eu falo, nossa, eu ordenei todas as atividades que eu participei. Aí chega na hora, acabo lembrando que faltava alguma coisa, mas é normal, né? Fazer as coisas ao vivo também tem essas questões do imponderável. Depois, no dia 9, que foi um sábado, e teve a Feirarte itinerante, especial Dia das Mães. A Feirarte, para quem já conhece meu canal, é meu seguidor, tem o costume de ouvir ou assistir essa live, já comentou que eu, às vezes, sempre que podia, estava indo no Centro Cultural na segunda, terça-feira do mês, à noite, e lá eu participava da Feirarte, que era uma feira artística e cultural dentro do Centro Cultural. E no começo desse ano, o secretário antigo de Cultura, ele foi substituído por um outro, e que é o Antônio. O Antônio, ele está acumulando a Secretaria de Cultura e a de Turismo, que ele já era o titular já há algum tempo. E eles chamaram o pessoal focado na questão artística, conversaram com o Conselho Municipal de Cultura e algumas coisas foram sendo melhoradas, algumas coisas ainda serão melhoradas, e uma das ideias que surgiu foi fazer com que a Feirarte passe a ser feita principalmente em datas especiais, datas comemorativas, mas não mais dentro do Centro Cultural e sim nas regiões da cidade, não só no centro. Começou pelo centro, que foi lá na Praça Rui Barbosa, que é a Praça do Recanto, como ela é vulgarmente conhecida pela população, carinhosamente também designada como Praça do Recanto. E lá também eu pude curtir um pouco, como também cheguei a fazer lives, fiz várias fotografias. Dessa forma, quem puder dar uma investigada aqui na plataforma vai encontrar aí alguma foto, vai encontrar algum vídeo mostrando. Inclusive eu fiz a live, então a live eu distribuí para as minhas redes sociais. No dia 9 à tarde, aí eu aproveitei ainda para ir assistir o filme do Michael Jackson, que já fazia uns dias que eu estava querendo assistir. E foi um filme que com certeza não agradou, acho que todo mundo. Eu tinha lido críticas, essas críticas não foram muito agradáveis, mas eu gostei do lado musical, porque, por exemplo, eu vi lá a questão do videoclipe, do Thriller, que até então eu só vi ele pronto, exibido, milhões de vezes exibido em clipes e também usando as redes sociais, e de repente eu vejo como aquilo foi montado, né, os bastidores. Então isso foi muito interessante, e para mim, acho que para muita gente também ficou a ideia de que vai ter outras partes aí, outras partes surgirão. E vamos ver, né, se há algumas questões que o pessoal está tão ansiosos que sejam esclarecidas. Talvez sim, talvez não, né? Mas vai saber, né, gente? Eu
Como eu falei, eu vou ter que voltar aqui, porque ao vivo as coisas são imponderáveis. Eu falei da Filipos, aí lá eu também comprei o livro, esse aqui, do escritor chamado de Metamorfose, que lançou esse livro, Elianto Negro. É um rapaz negro que mora na região norte do Brasil, e eu gostei muito da história dele, porque ele também é muito ligado na questão não só étnica, a questão poética, mas também da questão das águas. Ele também está usando muito essas questões de bacias hidrográficas. Eu achei importante dar uma lida em alguém que esteja também falando um pouco igual a mim, né? E mais jovem também, né? Eu acho que aqui eu não tenho nada mais da Filipos. No dia 10 de maio foi o Dia das Mães. Este ano ficou uma data triste porque aconteceu o fato de ser Dia das Mães, eu perdi minha mãe, e também foi o primeiro aniversário do falecimento do meu pai. Então não tive muito o que comemorar, só agradecer o fato desses meus pais terem me dado a oportunidade de poder estar fazendo essa live agora, seguindo a vida, tentando construir as coisas, tentando procurar significado na vida, ser autônomo, continuar desenvolvendo as coisas que eu sonho e pretendo fazer, tanto individualmente quanto coletivo. Eu tenho essa vontade de trabalhar para a coletividade. Então, é um mês que teve esse duplo encontro, ao mesmo tempo que em outro momento lá atrás, uns 20 anos, uns 10 anos, estava todo mundo feliz, mas hoje, nesse caso, esse ano, essa data em particular cruzou dois momentos não muito agradáveis. Mas vamos para frente, né? Vou ter que dar aí um salto. Lá pro dia 16, um sabadão, fiquei meio assustado, porque o que aconteceu? Foi feita uma divulgação lá na época do mês de abril sobre o evento que eu achei importante, que era o encontro estadual entre conselhos municipais de igualdade racial em Limeira. E eu li e achei que esse evento ele ia ser feito no dia 16 de abril. Eu peguei, falei assim, 16 de abril, eu peguei férias dia 13, então eu vou estar de férias e eu vou. Mas se fosse outro mês, eu já não poderia ir, porque aí eu já estaria voltando a trabalhar, né? Eu já estaria de volta no batente. Aí eu olhei, conversei com uma prima minha, Vilmara Santos, ela falou também que já tinha feito tudo. Aí faltou uns 2, 3 dias antes, voltei a conversar com ela se ela ia participar. Aí ela falou, não vou mais poder porque apareceu um evento aí. Aí nisso, conversa vai, conversa vem. Aí eu falo assim, nossa, mas eu tô viajando aqui na maionese porque eu vi data de 16 de abril. E na verdade essa data vai ser 16 de maio. Nesse momento que eu estava conversando com a minha prima, eu falei, olha, eu também não vou. E olha bem o calendário do evento, porque não vai ser agora, na quinta-feira que a gente está falando, daqui 2 dias. Ele vai ser lá pro mês de maio. Ainda falei para ela, não vai dar para ir. Falei, paciência, porque aí vai ser durante a semana. Eu nem olhei, na verdade, o calendário 16 de maio.
Depois, nesse período aí do dia 10, eu comecei a olhar o calendário e falei assim, não, mas eu tô vendo aqui que parece que dia 16 não vai ser um dia comum, vai ser um dia de sábado e domingo. E se for um sábado e domingo, eu posso ir. Nisso eu verifiquei, vi que era realmente um sábado, e nisso eu conversei com a minha prima de novo. Aí ela falou, não, agora eu tô tranquila para ir, conseguir ajeitar tudo certinho aqui, conversar com a rede, e todo mundo tem que ter uma rede, né, de apoio, e ela já tinha acionado todo mundo e fomos. Muito importante, e eu vou até mostrar aqui para vocês. Esse é um souvenir, uma lembrancinha que foi feito lá, muito interessante. Então tá aqui, ó, vou até mostrar aqui, falando. E como aqui em Mogi Guaçu nós estamos no momento que a qualquer momento vai ser divulgado que o conselho está aprovado por lei, que o governo municipal já assinou o decreto e com isso vai começar a fazer a convocação para a eleição, aí depois vai ter o dia da eleição, depois vai ter o dia em que vai empossar essas pessoas, tanto do governo municipal quanto da sociedade civil organizada. Aí depois vai começar a fazer as primeiras reuniões, então você imagina. E lá foi muito bom ter ido, porque naquele dia mesmo foi feito a assinatura do convênio da Prefeitura de Limeira com o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Igualdade Racial. Dessa forma, foi a primeira vez que eu vi lá o prefeito presente, mais o movimento negro da cidade, mais o conselho, mais o representante do SINAPIR, todo mundo ali assinando nas linhas lá o seu nome, né, preenchendo tudo bonitinho e dando vida à estrutura maior, que é essa questão de ter a assinatura do clube do SINAPIR, né? Vamos dizer assim, foi feito o conselho já existia, e depois o prefeito mostrou interesse, com certeza assumiu os compromissos iniciais exigidos pelo governo federal, e depois chega esse momento em que há a celebração dessa assinatura, desse documento entre as partes. Foi maravilhoso, e fora pude rever amigos, companheiros de luta, fazer novas amizades, trazer esperança e a noção de que nós aqui em Mogi Guaçu estamos ainda no menos zero. Lá na função tem muita coisa a ser feita, muitíssima coisa. Não adianta a gente já achar que conseguiu tudo, porque tem níveis diferentes dentro da SINAPIR também. Então, assim, não é simplesmente só fazer o conselho, agora eu vou correr lá na SINAPIR, o prefeito vai assinar e vamos assinar aqui do conselho, e lá o pessoal não sei o que vai celebrar isso daí num dia. Não, vai ter outras coisas mais pra frente. Ai, gente do céu, que caminhada que vai ser esse conselho, que caminhada. Eu pensei que ia ser mais leve, não, vem mais chumbo grosso por aí. Mas faz parte do letramento racial, mas gente. Aí no dia 17, foi domingo à tarde, eu fui no aniversário da minha sobrinha Lauren. Eu tenho uma sobrinha chamada Lauren, completou 17 anos. E lá
teve todo um almoço, tudo, e depois teve o bolo com doces, tudo, os amigos dela, de escola, foi muito legal, gostei bastante. Dia 20, o que aconteceu dia 20? Eu fui novamente na Rádio Mundo Melhor, que é uma rádio católica comunitária de Mogi Guaçu. Quem assistiu aí meu último vídeo sobre a resenha de abril vai lembrar que eu tinha ido lá 2 vezes no mês de abril para falar, uma sobre o coletivo de igualdade racial e o conselho, e aí na segunda vez eu fui conversar sobre o coletivo Afro Caipiras. Eu peço para quem chegou agora que, por favor, pesquise aqui. Eu não vou voltar a explicar, porque se eu for explicar, nossa senhora, vai ser a noite inteira e não vai ser esse o meu objetivo aqui. E nesse dia 20, eu fui fazer uma entrevista no programa do Conselho Municipal de Segurança, Conseg. Eu e meus amigos dos serviços, nós dividimos a nossa ida a esse Conseg, porque a nossa secretaria é a Secretaria de Assistência Social. Nesses últimos meses, nós estivemos envolvidos com um projeto ligado a pessoas em situação de rua. Foi essa revista aqui chamada Guaçu Humana. Essa revista aqui, ela traz uma radiografia do que se tem feito ou que já foi feito sobre a questão da pessoa em situação de rua e também dos serviços que temos aqui na assistência social. É uma revista que tem muitas informações que eu e meus colegas juntamos ao longo do tempo. São informações que a gente acaba coletando durante o nosso trabalho. Então aqui tem essa parte introdutória com o prefeito municipal, o vice-prefeito, Major Tocomantel. Ele é, vamos dizer assim, o patrono desse projeto. Ele pegou essa temática e na época da campanha política, lá no primeiro mandato, e falou, não, nós vamos ter um projeto aí que vamos oferecer uma forma mais ampla de abordagem e encaminhamento para essa população. E aqui tem a parte da secretaria, então tá aqui a equipe, né, a Marcela e também o Toninho. Então nós três somos os 3 técnicos que trabalham nesse projeto. Gente, é uma revista que eu ainda vou ler com calma porque eu só vi o rascunho, mas é um trabalho que não foi fácil fazer. Não foi fácil fazer. O que foi necessário no mês de maio? Nós tínhamos um material que resultou na confecção dessa revista. Só que uma política pública hoje, desde que eu comecei a falar aí do vídeo, demonstra que tem que ter a população. Não é assim uma coisa agora é decidida pela prefeitura e pronto. Não, tem algumas políticas públicas que você tem que participar. A sociedade tem que trazer alguma coisa para poder ajudar ou a melhorar, ou então apontar possíveis acertos, possíveis conflitos, a prefeitura fazer uma intervenção melhor sobre o assunto e não só patinar e ficar numa história aí de enxugar gelo, porque alguma coisa não está sendo levada em consideração. E às vezes nem todo mundo que está dentro da prefeitura é capaz de enxergar tudo. Tendo alguém
que é de fora, isso é muito importante. Foram feitos 10 pré-fóruns. Em vez de chamar todo mundo num dia ou 2 dias num centro de convenções e todo mundo falando a mesma coisa, o secretário achou melhor usar uma metodologia em que a cada momento, cada segmento estaria reunido entre si e a nossa equipe da Secretaria de Assistência Social, e nesse momento cada um receberia as mesmas informações sobre o problema, e a partir disso, no segundo momento, seria feito então a questão de coleta de informações. E desses 10 pré-fóruns foram coletadas mais ou menos 200 sugestões, e essas sugestões então foram sistematizadas e vão ser entregues para cada secretaria responsável, para que todo mundo trabalhe na questão da população de rua, que hoje é complexo, é diferente de 50 anos atrás, em que tinha aquele homem do saco. Hoje tem a questão do uso da droga, e muita gente está na rua, às vezes, só para tomar a droga de manhã, ou à tarde, ou à noite, mas ele volta para sua casa. Mas aí forma aquele bolo de gente na praça ou no local, escondido debaixo da ponte, e quem olha vai achar que é tudo a mesma coisa. É a mesma embalagem, o mesmo conteúdo. Não, ali, naquele grupo de população em situação de rua que você vê na sua praça, você vai encontrar coisas assim bem específicas. Um vai ter uma história, o outro vai estar tendo outra história, o outro é dali, o outro é do outro bairro, o outro é de uma cidade vizinha, e assim sucessivamente. Entende? Acho que deu para explicar basicamente como que é complexo essa história da população em situação de rua. Quem acompanhou meu vídeo passado deve ter lembrado, então, o que eu... E outros também eu sempre falo, né? Porque sempre eu estou envolvido pela questão do trabalho com essa temática da população em situação de rua. No dia 21, eu já fui para uma atividade política. Nós temos agora um momento especial na política brasileira, que são as eleições aí para cargos de presidente, deputados, senadores. Mogi Guaçu, historicamente, então tem representantes na Câmara. Temos representantes de Mogi Guaçu, mas que são de outras cidades vizinhas ou de longe. Nesses últimos tempos aí eu participei de outras reuniões com candidatos a deputado, candidatos a senador, senador ainda não, mas deputado estadual e federal. Eu já assisti mais de uma reunião. E dessa vez foi do deputado estadual Antônio Barros Munhoz. Ele é um senhor que já é octogenário, né? Ele já tem mais de 80 anos, mas ele quer mais uma vez, né, fazer um mandato, e ele tem sido uma pessoa que tem apoiado muito a cidade, muitas verbas, muitos projetos, ele se empenha em fazer, e eu fui convidado para estar lá, e foi muito legal ver uma pessoa com 80, quase 90 anos, enérgica, né, forte. Exemplo para eu mesmo mirar, para eu chegar lá na frente com uma qualidade de saúde física, mental e lucidez, né? Continuar sendo lúcido. Dia 23 e 24, um final de semana,
Eu participei um pouco em cada dia da BLIM, que é a Bienal do Livro de Mojimirim. A primeira edição foi feita dentro do Centro Cultural de Mojimirim e também na parte externa. Foi um trabalho bastante intenso, bastante tenso, né? Porque você vê lá tudo que foi montado, planejado, decorado, espaços foram criados, tinha as palestras, tinha os vendedores, tinha as editoras, e tinha as personalidades, os artistas. Eu, como estava num mês cheio de atividade, eu não tive condições de ir alguns dias da semana à noite. Aí eu acabei indo no final de semana. No sábado foi maravilhoso porque eu acabei encontrando uma pessoa que eu já ouvi falar há muitos anos, mesmo na época que eu morava em São Paulo. Eu nunca pude encontrá-lo lá, mas eu imaginava que se der certo, uma hora eu quero conhecer o famoso sarau que ele faz num bar chamado Cooper Rifa. Eu estou falando do Sérgio Vaz. Ele, por exemplo, lançou esse livro aqui. E o Toninho, que eu mostrei, que é da minha equipe de trabalho, um dia foi lá para São Paulo, num evento em que o Sérgio Vaz foi um dos artistas. E como o Toninho sabe que eu sou poeta também, ele pegou e comprou esse livro aqui e me deu de presente. E nessa época o Sérgio Vaz fez um autógrafo para o Toninho, né, dedicado a mim. Aí eu falei assim, eu vou levar então esse livro e vou pedir agora para ele fazer a dedicatória para mim. Aí ele pegou e fez gentilmente essa dedicatória deste livro aqui. E ele comentando no palco que ele está empolgado neste momento com a leitura da literatura russa. E ele tinha lido já o Dostoiévski, O Idiota, né, e alguns outros livros. E aí me lembrei de uma coisa que eu já tinha feito um projeto em 2017 de leitura anual de livros de escritores russos. E fui lendo, me apaixonando. Li Crime e Castigo, Ana Karenina, Dr. Zhivago, porque o Dr. Zhivago eu tinha assistido ele em filme, mas falei, quero ler esse livro, li, né? Maravilhoso. E quando eu estava no meio do ano de 2017, eu fui lembrando Rússia, e aí veio a informação de que em 2018 teria a Copa do Mundo na Rússia. E nisso eu já comecei a escrever o meu poema dedicado à Copa de 2018. E foi muito bom, porque foi assim inspirador aquela literatura para eu terminar, e fiz até usando uma questão irônica e falei um pedaço do meu poema, e no final ele pega o Sérgio Vaz e me chama para subir ao palco e me deu a oportunidade de declamar esse poema, e foi maravilhoso, marcou muito minha vida. Eu não estou em São Paulo mais, mas mesmo assim é bom a gente ver quanto que a generosidade e aquela história, nós crescemos às vezes escrevendo sozinho, publicando sozinho, cantando sozinho, mas às vezes trabalhar em grupo é fundamental para a gente seguir mais longe, né? Conquistar metas mais
ambiciosas. Por isso que eu gosto, por isso que eu falo que eu gosto de trabalhar com social, né? Eu não sou sozinho plenamente. Eu gosto de trabalhar a questão social porque isso me traz outros elementos sobre a minha humanidade, coisas que eu preciso melhorar e até mesmo inteligência emocional que eu tenho que praticar para trabalhar com a população. Então, gente, fui lá. Nisso eu encontrei pessoas, encontrei um escritor que eu já conhecia e nós somos amigos na internet, que é o Ricardo Pêssego. Ele é de Espírito Santo do Pinhal e acabei ganhando esse livro aqui. Muito obrigado, Ricardo, por esse livro. É um presentão que eu ganhei e ele também deixou aqui gravado a dedicatória. Olha, muito obrigado, Ricardo. E também eu fiz comprei um livro do meu amigo Paul Lau. O Paul Lau é um codinome. Ele é presidente da Academia Guaçuana de Letras. Ele também foi lá há alguns dias, mas no caso ele foi para expor, para vender os seus livros. Ele também fez aqui a dedicatória. Vou querer ler um pouco da literatura do meu confrade e presidente da Academia Guaçuana de Letras. Obrigado, viu, Paulo? Continue aí produzindo mais filhotes. Gente, que se você já chegou até aqui, é muita conversação, mas não adianta. Eu estou muito preocupado em transferir alguma coisa que eu acho que é interessante para você. Se você também achar que outras pessoas talvez gostem desse tipo de conteúdo aqui, por favor, compartilha. O canal depende dessa adesão das pessoas para crescimento do canal. Depende não só de produção aqui, mas também o apoio de vocês que são meus fãs. Aliás, tem que agradecer aos fãs que eu encontro aqui em Mogi Guaçu. A cada momento eu vou para algum lugar e às vezes vem aquele olhar assim, que você já vê assim, que tá vendo uma coisa que conhece, mas eu não conheço, mas a pessoa me conhece porque ela me acompanha nas redes sociais, mas isso é muito bom. Ontem mesmo eu encontrei um fã, um seguidor, parou, estava no mercado com a esposa, com um carrinho lá, aí ele veio e falou assim, eu te acompanho. Aí ele mostrou que ele não acompanha com uma conta pessoal, mas com outro nome lá, acho que é da empresa dele. E ele falou assim, gosto muito do seu trabalho. Eu falei, maravilha, que bom, né? Isso nos motiva. No dia 28, gente, foi o dia em que teve o Fórum de Atenção à População em Situação de Rua e que foi apresentado tanto a revista que eu mostrei aqui, tanto a revista da Guaçu Humana, e também foi apresentado as propostas num painel lá de PowerPoint. Conversa vai, conversa vem, né? Políticos estavam lá, vereadores, tudo. E o pessoal estava meio nervoso porque logo em seguida aconteceria a inauguração da UBS do IP Amarelo, uma obra que há muitos anos estava sendo esperada. E momentos antes de terminar essa atividade lá na Câmara Municipal sobre
o resultado do trabalho em cima dos pré-fóruns e também da entrega da revista e também o encerramento do trabalho, o vereador Alex Tailândia, ele pegou e avisou que iria dar uma placa de menção honrosa para mim e para os meus 2 companheiros de trabalho. Tá aqui, ó. Ele pegou lá a Câmara Municipal de Mogi Guaçu do Estado de São Paulo, por deliberação de seus pares e acolhendo a proposição subscrita pelo vereador Alex Tailândia, consubstanciada no contexto do requerimento 11, requerimento número 113/2026, externa homenagem ao senhor Carlos Alberto Pinheiro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade guaçuana através da ESCA, Equipe de Segurança, Cidadania e Acolhimento. Aí ele assina, né, Alexandre de Araújo, que é o nome dele, e tem o nome que ele usa politicamente, Alex Tailândia. Então, vereador, muito obrigado de novo. Já fiz um vídeo, mas agora eu estou fazendo aqui porque é o encerramento e muitas pessoas não tinham visto. Quem não pôde ver o vídeo pela primeira vez, está podendo ver agora. Eu e meus 2 colegas de trabalho fomos homenageados por ele. Eu e minha equipe nos dirigimos logo depois deste evento lá para a região do bairro Ipê Amarelo e tava uma muvuca lá, muito cheio. Fiquei do lado de fora na hora das falas, porque tava muito gente em cima do prefeito ali, o prefeito fazendo discurso, tudo. Imprensa, nossa, estava bem muvuquento, muita gente da população. E quando terminou a parte de descerramento da placa, é que eu entrei, fiz vídeos, fiz fotografias e publiquei. Tá tudo aqui, gente, tá tudo aqui na rede social. Eu só peço para você paciência em fazer pesquisas na biblioteca, né? E à noite eu fui para a reunião mensal do CONSEG, que é o Conselho de Segurança aqui do município. Desta vez não era na rádio, mas lá na Câmara Municipal, aonde todo mês, nessa noite, é um momento de conversa, de informação, de busca de ajuda e também de direcionamento para algumas demandas sociais relacionadas à questão da segurança pública. Dia 30, que foi ontem, eu e o Reinaldo Carvalho, meu parceiraço aí de live há muitos anos, antes de ter live a gente já fazia nossos saraus temáticos lá no Céu Butantã, no teatro, na biblioteca também, Roberto Marinho. Nós conversamos com a nossa amiga Madi Ru, é amiga dele, mas depois aí hoje eu já considero também minha amiga em comum. E ela fez um trabalho de pós-graduação, trouxe uma temática importante para a gente, inclusive para mim, para o Reinaldo, para ela, porque nós já estamos na faixa aí dos 50, que foi a história do etarismo, né? O quanto que a gente às vezes sofre preconceitos relacionados à questão do avançar da idade, e nisso às vezes a gente nem está percebendo direito, ou se sofre e não sabe como fazer, né, uma denúncia, de corrigir, né, as crianças, os jovens, né,
de pedir respeito, né? Não é porque você está com a cabeça branca que você é uma coisa velha, né? Que não tem mais valor, que não tem mais nada a oferecer e que tem os direitos. Não é assim, o velho é velho e de repente ele é largado pela família. A família também é obrigada pelo Estatuto do Idoso a se posicionar. Foi muito bom, uma live muito gostosa, uma conversa, na verdade. Muitos assuntos foram falados, mas mesmo assim percebemos que não esgotou o assunto e com certeza em outro momento a Madihu ela vai voltar a conversar com a gente sobre a questão aí relacionado ao etarismo, tá? E hoje de manhã, dia 31, teve então um encontro mensal do coletivo Conexão Literária de Mogi Guaçu, que é um trabalho que já tem uns 3 anos, bem diletante, em que eu e alguns amigos nós tentamos estabelecer alguns encontros, pelo menos uma vez no mês, em alguma padaria, alguma cafeteria ou algum lugar legal para ir, em que a gente possa fazer um bate-papo bem descontraído, criar uma atmosfera inspiradora, trabalhar em grupo. E foi muito bom. Nós estivemos na cafeteria e restaurante Tempero de Mãe, aqui em Mogi Guaçu, um espaço gostoso, bem limpo, comida muito boa. E tivemos uma reunião também, bastante gente foi. Eu também escutei muita coisa que eu ouvi das partilhas que me deixaram também bastante reflexivo e que talvez eu vou fazer coisas também a partir do momento que eu escutei aquilo tudo. E com certeza vieram coisas que eu não imaginava, não sabia. E às vezes você fica ali, né, amarrado ali num egoísmo, não quer falar nada, porque eu sou poeta, porque eu lanço livro, né? Porque às vezes tem uns poetas que acham, e poetas, escritores que acham que só porque lança livro ele tá bem, não precisa de ninguém. Porque meu livro vende, minha poesia, eu sou master, 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 plus, 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 e não trabalha o coletivo. Coitado dele, né, gente? Coitado. Eu também fiz coisas importantes, porque, como eu falei para vocês, nós vamos estar vivendo uma outra Copa do Mundo. E eu fui comprar o meu álbum. Eu acredito, gente, que eu vou ter que comprar mais um, na verdade, porque eu tô vendo que esse álbum aqui, ele não tem o Neymar. E incrível que você não tenha uma indicação aqui dizendo este álbum é antes ou depois da convocação, da seleção, da predileção dos jogadores lá pelo técnico. Vou procurar saber se tem. E uma coisa que eu também vi aqui de interessante são frases que colocaram aqui, e pelo jeito, we are 26, né? Essa frase aqui eu não lembro de ter uma frase parecida nas outras Copas. Eu já fiz, né, uma olhada aqui, né? Mas eu quero falar um pouco mais dessa questão de Copa em outro vídeo que eu tô assim, elaborando na minha cabeça uma temática interessante relacionada à questão da Copa, mas aí eu vou fazer um vídeo específico, editar bonitinho. Eu não tenho uma equipe ainda de mídia social, onde tem alguém que filma, e tem alguém que corta, alguém que discuta o roteiro comigo e dá aquela enxugada
faz aquele trabalho de arte final, né? Então eu tenho que fazer tudo isso daí. E tem que viver, tem que ir na academia de boxe. Graças a Deus estou indo. Com muita, às vezes muita raiva, mas tem que ir para a academia de boxe, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer o corpo movimentar, a perna, né, o braço. Eu simplesmente faço as minhas orações e vou. Esse mês eu participei das feiras noturnas, inclusive no dia 29, que foi o dia que teve a feira noturna de aniversário. Essa Mogi Guaçu, este mês, completou 3 anos de feira noturna Sabor da Rua. Espero que a gente continue tendo essa feira. Ela vai virar com certeza um patrimônio cultural da cidade, da região também, por que não? Momentos de lazer, momentos de cultura, momentos de descontração é possível você fazer lá. Então eu sempre faço, para quem não sabe, eu costumo sempre fazer alguma live lá, fazer divulgação sobre o que vai ter de atividade lá. Isso é uma coisa assim que deu certo, é um projeto social, cultural e de lazer que aqui em Mogi Guaçu deu muito certo. E eu fui na festa italiana em vários momentos também. Inclusive foi ontem, o último momento que eu fui ontem, da paróquia Santa Edviges. É uma paróquia que está arrecadando dinheiro aí através de festas. A próxima festa dela vai ser a festa sertaneja. Eles não fazem festa junina, mas eles fazem essa festa italiana em maio e depois, acho que em agosto, se eu não me engano, eles fazem a festa sertaneja. A igreja está bem avançada na construção, já fizeram bastante reboque. Agora vai ser aquela parte que é a parte mais sofisticada e cara, né? Que é a decoração, pintura, ornamento, nossa, embelezamento dela. Gente, eu acho que eu fiz tudo que eu tinha que falar aqui dessa vez, com exceção do erros ali, que eu esqueci de inserir algumas informações. Mas estamos aí. Espero que o mês de junho seja um mês poderoso. Tem Copa do Mundo, aí vai começar as quermesses e também tem o embate político, porque vai ter eleições. E infelizmente a gente está vendo tanta baixaria, mas é o mundo político que está em convulsão. Alguém está tentando ganhar e para isso usa recursos, talvez nada positivo, mas usa, né? Tipo, aperta a tecla FODAS espaço traço SE. E aí você se imagina que pode acontecer, né, gente? Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Qualquer coisa aí, gente, deixa o seu recado, deixa o seu comentário. E me diz aí quem você acha que vai ganhar a Copa do Mundo. Para quem que você está torcendo? Qual país que você acha que vai pegar esse caneco aí? Sabendo que nessa Copa teremos 3 sedes. Nós vimos 2 sedes, né, em 2022. 2002, se eu não me engano, teve 2 sedes, né? Japão e Coreia. Agora vão ser 3, né? Estados Unidos, Canadá e México. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo, a próxima foto.